Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? De uma legislação da ABIN, a tua prova cobra inteligência e legislação básica de inteligência, tá? Então você tem que estudar a legislação básica de inteligência e hoje a gente vai ver a primeira legislação básica, né? Que é a Lei 9883 de 99. A gente não vai ler a lei inteira, tá? Para não ficar cansativo e até porque a ideia não é essa, tá bom? Então a gente vai atentar para alguns pontos aqui e a gente vai fazer duas questões, deixa eu ajeitar aqui. A gente vai fazer duas questões que tratam dessa lei, e aí a gente vai observar como cai para você atentar aí para algumas coisas, mas eu separei aqui alguns artigos para a gente falar dessa lei, tá? Então olha lá, primeiro você tem que saber que essa lei 9883 de 99, ela institui, né, o Sistema Brasileiro de Inteligência e cria a ABIN, ok? Além de outras providências, mas ela institui o SISBIN, tá? Que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, e cria a ABIN, ok? Bom, aí a gente vai para o artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído, foi o que eu te falei, o Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com a finalidade de fornecer subsídios a quem? Ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Então, esse SISBIN, que integra essas ações de planejamento e execução, ele tem a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos que são de interesse nacional. Fica com essa informação. Aí, no parágrafo 1º, temos o seguinte: o Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos, aqui ele fala dos fundamentos do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência: preservação da soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana. Então temos aí três fundamentos claros no parágrafo 1º, tá? Então temos aí a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, tá bom? Aí continua devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais, demais dispositivos da Constituição Federal, tratados, convenções, acordos e ajustes, tá? Bom, mas aqui no parágrafo 1º eu quero que você fique com os fundamentos, tá bom? Soberania, defesa e dignidade, tá? Soberania, defesa e dignidade. Então, SDD, soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e dignidade da pessoa humana, tá bom? Esse é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, tá? Para os efeitos da aplicação desta lei, entende-se como inteligência. Aqui, essa lei 9883/99 traz uma definição para a atividade de inteligência, tá? No parágrafo 2º. No parágrafo 3º traz a definição de contra-inteligência. Então, no parágrafo 2º traz a definição de inteligência. Entende-se como inteligência, atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação. Então, eu sempre falo assim, OAD, tá? OAD, obtenção, análise e disseminação. Obtenção, análise e disseminação. De quê? De conhecimentos dentro e fora. Você tem que observar que aqui no parágrafo 2º ele está falando dentro e fora do território nacional. Mas aqui no artigo 1º ele fala de assuntos de interesse nacional, tá? Os assuntos são de interesse nacional. Só que aqui os conhecimentos são dentro e fora do território nacional, ok? Beleza. E no parágrafo 3º temos aí que entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência diversa, tá? Então aqui temos a definição de inteligência. E no parágrafo 3º, contra-inteligência. Contra-inteligência é você guardar, preservar a tua informação de inteligência e preservar também contra uma possível inteligência adversa, tá? Beleza. O artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal que direta ou indiretamente possam produzir conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o SISBIN na forma de ato do presidente da República. Aqui estamos falando o seguinte, o que a gente está visualizando nesse parágrafo? Que os órgãos e entidades da administração pública federal, ok?
administração pública federal, que direto ou indiretamente possam produzir conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, eles constituem o Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Só que o que eu quero que você observe é que no parágrafo 2º, aqui no parágrafo 2º do artigo 2º, existe uma possibilidade de incluir as unidades da federação, tá? Então, olha aqui o parágrafo 2º. Mediante ajustes específicos e convênio, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, no artigo 2º, ele diz que a administração pública federal é que constitui, que compõe, né, o Sistema Brasileiro de Inteligência. E aí, no parágrafo 2º, ele dá a oportunidade das unidades de federação, mediante ajustes específicos e convênios, elas também poderão compor esse Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Então, fica com essa informação aí, ok? Bom, ele diz também que ouvido o órgão de controle externo, tá? Esse termo aqui é importante. Então, mediante ajustes específicos e convênios, além disso, ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que é o Poder Legislativo, tá? Bom, o artigo 3º eu também separei para falar aqui. Por quê? Porque ele cria a ABIN. A gente falou que essa lei é para instituir o Sistema Brasileiro de Inteligência e criar a ABIN, tá? A ABIN, uma informação relevante aqui do artigo 3º, é que ela ocupa posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, quem é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência? A ABIN, ok? Então, olha aqui, ó, aqui na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Artigo 3º, outra informação importante, tá? Parágrafo único. Sim, tem uma questão de prova que eu vi que fala desse parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais. A gente vai ver uma questãozinha de prova que fala restrita observância dos direitos e garantias individuais. E não, é irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, tá? Bom, aí a gente vai para o artigo 6º, tá? Os outros artigos são importantes? São, tá? Mas como a gente sabe, a ideia aqui não é essa, é sempre fazer uma revisãozinha rápida para você que já está estudando, tá bom? Então, olha aí, ó, quando eu falei do controle externo, o artigo 6º diz que o controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidas pelo Poder Legislativo, tá? Na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional. Então, quem é que faz o controle e fiscalização externos da atividade de inteligência é o Poder Legislativo, tá bom? Aí, no parágrafo 1º, temos aqui quem integra o órgão de controle externo da atividade de inteligência, tá? Então, olha aqui, ó, integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tá? Então, líderes da maioria e minoria na Câmara dos Deputados e Senado Federal. São os líderes da maioria e minoria na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Assim como, né, também os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, são os líderes da maioria e minoria, Câmara e Senado, e também os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e Senado. Ok? Bom, esse é o parágrafo 1º, né, do artigo 6º, e aí a gente vai passar, o que eu anotei aqui, artigo 11. Ok, artigo 11. Ficam criados os cargos de diretor-geral e diretor adjunto da ABIN, de natureza especial, e os em comissão de que trata o anexo a esta lei. Mas o que eu quero aqui, a tua observação é isso aqui, ó, parágrafo único. São privativas do presidente da República a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN, tá? Após a aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Então, é privativa do presidente a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN e o nome é aprovado pelo Senado Federal, ok? Então, pessoal, essas são as observações que eu queria falar dessa lei. Tem que ler e tem que ler, tá? Então, a gente vai fazer agora o quê? 2 questõezinhas
para vocês observarem como isso cai na tua prova, pode cair na tua prova, tá? E você vai ver como é que fica mais fácil. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, aí a gente vai continuar aqui com essas duas questões que eu separei para vocês, tá? Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo. Não, essa não vai sair. Nos termos da Lei 9883, de 7 de dezembro de 99, assinale a incorreta. Ele quer a incorreta, ok? Preste atenção sempre nisso. Letra A. Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência diversa. Vimos isso no artigo 1º, né? Parágrafo 2º ou 3º, se eu não me engano, que é a definição de contra-inteligência, ok? Então, olha lá, entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência diversa. Isso está correto, tá? É só você olhar lá, tem que ver o artigo. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Fica mais fácil, né? Para você visualizar. Isso, ó. Artigo 1º, parágrafo 3º, tá? Bom, vamos voltar lá. Ok. Mediante ajustes específicos e convênio, ouvido o órgão Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República, as unidades da Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. A gente sabe que, mediante ajustes específicos e convênios, as unidades de federação poderão sim compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. Só que não é ouvido o órgão Gabinete de Segurança Institucional, e sim o órgão de controle externo da atividade de inteligência, né? Então você vai lá, ok? Mediante ajustes específicos, aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 2º, as unidades de federação poderão compor. E é ouvido o órgão competente de controle externo da atividade de inteligência, tá? Voltando. Então, essa é a incorreta, marca aí a letra B, tá? As outras duas estão corretinhas, ok? De acordo com a lei. Olha aqui, ó. O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação. Então, é OAD que a gente estudou, tá bom? Obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo. Tá certinha a letra C, tá? E a letra D também está certa. Para os efeitos de aplicação da referida lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência, ok? Então também está correto, aqui está dizendo também a definição de inteligência e aqui está dizendo, na verdade, a responsabilidade do sistema brasileiro de inteligência, tá bom? Então aqui o gabarito é a letra B, porque é ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência, tá? Então marca aí a letra B. Deixa eu ver se eu botei a outra questão aqui para vocês. Botei, tá aqui, anterior. Nos termos da 9883 de 99, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência e cria a BIM, assinale a correta. Isso, tem uma coisa importante que eu não falei aqui na lei, tá? Para vocês. Deixa eu ver aqui, Ctrl F, extrato. Então, olha aqui, ó, o artigo 9º, eu não li, né? Para vocês, eu li. Não li, eu botei aqui. Os atos da ABIN, cuja publicidade possa comprometer o êxito das suas atividades sigilosas, deverão ser publicados em extrato. Presta atenção. Os atos da ABIN que possam comprometer o êxito das atividades sigilosas podem ser publicados? Podem ser publicados, desde que sejam publicados em extrato, tá bom? Então, podem ser publicados desde que sejam publicados em extrato. Então, aí a gente volta lá para a questão, ok, ó, que é a letra A, tá? Então, olha aqui. Os atos da ABIN, cuja publicidade possa comprometer o êxito de suas atividades sigilosas, não deverão ser publicados. Podem ser publicados, sim, desde que sejam publicados em extrato, ok? Ele quer a correta, né? Então, letra B. São privativas do presidente da República a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN após a aprovação de seu nome pelo Congresso Nacional. A gente viu que é pelo Senado Federal, tá? Então, não é pelo Congresso, e sim pelo Senado Federal, tá bom? Letra C. As atividades de inteligência serão desenvolvidas
no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com restrita observância. Tá vendo aqui que eu atentei aí vocês? Então, olha só, fica atento, ok? Então, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, tá? E não restrita observância dos direitos e garantias individuais. E a letra D, que é a correta, tá? Quaisquer informações ou documentos sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos em curso ou sob custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos às autoridades que tenham competência geral para solicitá-los pelo chefe de gabinete de segurança institucional do presidente, observado o respectivo grau de sigilo conferido com base na legislação em vigor, excluído aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso a gente não leu, mas está lá no artigo, olha aqui, artigo 9A, artigo 9A, tá? A gente não leu esse artigo, mas é importante, tá? Olha aqui, ó, quaisquer informações ou documentos sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos em curso ou sob a custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos a quem? Primeiro, as autoridades que tenham competência legal para solicitá-los. Então, se tem competência legal para solicitar esse tipo de documento, ok, tá? Então, pode ser fornecido. Então, para quem tem competência legal, também pode ser solicitado pelo chefe de gabinete de segurança institucional da Presidência da República, tá? Então, quem tem competência legal pode solicitar e o chefe de gabinete de segurança institucional da Presidência da República também. Lógico, você vai observar o respectivo grau de sigilo com base na legislação em vigor, excluído aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança e Estado. Essa aí você descarta, tá? Excluído esse tipo de sigilo, que aí é sigilo imprescindível à segurança e Estado, então aí não tem como solicitar, tá bom? Então aqui o gabarito é o que a gente viu é a correta, não é isso? Então é isso mesmo, né? A letra D, porque todas as outras estão erradas. Aqui é irrestrita, aqui é o Senado Federal, aqui é o publicação em extrato, gabarito aí é letra D, ok? Porque aqui é o artigo 9A, que foi o que a gente não leu, tá bom? Então essas são umas diquinhas da Lei 9883. A gente vai ver aqui algumas questões mais, a gente vai falar do decreto também da ABIN, que trata sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, e aí você vai acompanhar mais dicas. Espero que vocês estejam curtindo e gostando, tá bom? Valeu, até um próximo encontro aí.